Saudações à graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os meus irmãos que estão aqui presentes, amém? Satisfação poder estar junto com cada um dos irmãos, para juntos bendizermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, aqui reunidos, é uma data muito especial, onde nós estamos fazendo uma dupla comemoração. Em primeiro lugar, os 43 anos da cidade do município de Rio Maria, e que Deus venha abençoar esse município, essa cidade, essa gestão que está sob os cuidados. Que Deus abençoe cada família que mora neste lugar, que Deus continue abençoando este lugar em nome de Jesus. E em outro lugar, segundo lugar, uma data comemorativa, porque hoje é o dia das mães, né? E em nome da minha esposa, missionária Ruth, eu gostaria de parabenizar cada mãe que está aqui presente. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Feliz Dia das Mães, que Deus os cubra com a sua bênção, com sua graça, com seu amor, em nome de Jesus. Meus cumprimentos às autoridades que estão aqui presentes, às autoridades políticas, a prefeita Márcia, que Deus abençoe, ao vice-prefeito Paulinho, que Deus continue abençoando vocês, as autoridades gestoras, vereadores, secretárias que estão aqui, e quero me cumprimentar também as autoridades religiosas, os pastores, pastoras, missionários que estão aqui presentes. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu gostaria de convidar os que trouxeram a sua Bíblia Sagrada para abrir no livro de Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, e nós vamos ler até o versículo de número 11. Alcimer, meu muito obrigado pela confiança. Pastor Itamar, que Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus, e toda a diretoria do CIMER. Leiamos a palavra de Deus que nos diz, Filipenses capítulo de número 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Os que podem tomar o seu assento, fiquem à vontade. Assentai-vos em nome de Jesus. Meus irmãos, o nome é o meio pelo qual nós identificamos algo ou alguém. O nome, ou seja, é uma identidade. Em outras palavras, o nome representa o caráter e a personalidade de algo ou de um indivíduo. No versículo de número 9 de Filipenses capítulo 2, vai nos dizer que existe um nome que está sobre todo nome. Este nome, ele é conhecido nos céus. Esse nome, ele é conhecido sobre toda a terra. E pasmem, é conhecido até mesmo no inferno. E por que que este nome é conhecido sobre toda a terra? Porque Deus, o Pai, o exaltou soberanamente. E de que nome eu estou falando? É com muita alegria, senhores, que eu falo, expresso com ânimo, com graça, que o nome do qual eu estou falando
é o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo está acima de tudo e de todas as coisas. Jesus foi e é o homem mais extraordinário que pisou os pés na face desta terra. Ele, ao mesmo tempo, sendo mais extraordinário, também foi o homem mais humilde, e ninguém haverá como ele. Agora veja, Jesus, em apenas 3 anos e meio, revolucionou toda a história da humanidade, e com apenas 12 homens simples, impactou o mundo. Por isso, Jesus marcou a história da humanidade. Mas o que me chama total a atenção é que Jesus, mesmo sendo Deus e tendo a forma de Deus, não quis, por usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, abdicou-se de todos os seus privilégios, e a Bíblia diz que ele se fez servo e habitou entre os homens. Aquele que é Rei dos reis se fez servo. Aquele que era para ser servido veio para servir. Aleluia. Mateus capítulo 20, versículo 28, o próprio Jesus afirma, dizendo que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por amor de muitos. Ele deu sua vida em meu lugar, ele deu também sua vida em seu lugar. Quantos podem dizer amém por isso? Este Jesus se fez servo, se fez homem, e no versículo de número 8 diz que ele, humilhando-se a si mesmo, não foi os homens que o humilharam lá na cruz, não foi os homens que o humilharam colocando uma coroa sobre sua cabeça, foi a opção dele, foi uma escolha dele. Ele mesmo humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, desfez de todos os seus prazeres, abdicou-se de todos os seus privilégios, e a Bíblia nos diz que ele, humilhando-se a si mesmo, foi obediente até o fim. Não foi por 1 ano, 2 anos, alguns dias, alguns meses, mas ele foi obediente até o fim, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Não era uma morte comum, era uma morte das mais dolorosas possíveis ao homem. E não estou falando da morte de um homem comum, estou falando da morte de um homem que é Deus encarnado, o Verbo que se fez homem, habitou entre nós e deu a sua vida em nosso lugar. Aleluia. Ele mesmo humilhou-se a si mesmo. Parece que eu me lembro de Mateus capítulo 23, versículo de número 12, quando o próprio Jesus diz que aquele que a si mesmo se exalta, Deus o humilhará, e aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. Mateus capítulo 28, Jesus, depois de morto, ressuscitado dos mortos, aparece para os discípulos e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder está sobre as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus exaltou o seu nome, e o seu nome está sobre todo o nome da história da humanidade. Todos nós conhecemos, senhores, um marco histórico em 1969, quando aconteceu a missão Apolo 11. Homens saíram da terra, se deslocaram atravessando o espaço sideral e foram até a Lua. E a história vai nos dizer que um dos astronautas presentes, chamado Neil Armstrong, ele dá um passo na Lua e ele diz uma frase célebre que até hoje está estampado nos livros de história. Ele disse: isto é apenas um passo de um homem, mas um salto da humanidade. Este mesmo astronauta Armstrong, anos depois, estava em Jerusalém, e enquanto ele estava em Jerusalém, ele andava pelas escadarias das ruínas do templo de Herodes, e ele fez uma seguinte
seguinte pergunta para o arqueólogo que estava naquele lugar: qual é as probabilidades, as possibilidades de Jesus ter pisado nestas escadarias? Então o arqueólogo, pastores, olhando para Armstrong, disse: a possibilidade e a probabilidade de Jesus ter andado por estas escadarias é de aproximadamente 100%. Quando Armstrong fica sabendo que ele estava pisando nas mesmas escadarias que Jesus pisou, ele disse uma outra frase que marcou a história. Ele disse: eu fiquei mais emocionado em pisar nestes lugares onde Jesus pisou do que no dia que eu pisei na lua, quando eu fui ao espaço. Aleluia. Billy Graham, um dos norte-americanos evangelistas, disse em uma de suas pregações: o maior marco da história da humanidade não foi o homem ter subido e pisado na lua, mas foi Deus ter feito carne e pisado na terra. Aleluia. Jesus se fez carne e pisou na terra, pagando um preço, carregando uma cruz. O maior marco da história foi o verbo se fazer carne, pagar um preço, subir ao Gólgota, ao Calvário, pagando um preço em meu e em seu lugar. Aleluia. E este Jesus, ao ser ressuscitado, Deus Pai lhe deu um nome e o exaltou sobre todos os nomes. O nome de Jesus está sobre todos os nomes da face da terra, e sobre este nome nós reverenciamos. É por causa do nome dele que nós estamos aqui presentes nesta noite. Quer ver só uma coisa, como o nome de Jesus está sobre todos os nomes? Só no nome de Jesus é que os enfermos são curados. Só no nome de Jesus é que os oprimidos são libertos. Só no nome de Jesus é que vidas são transformadas. No nome de Jesus nós estamos aqui reunidos, e o texto vai nos dizer, versículo 11: toda língua confesse que Jesus é o Senhor, e que todo joelho se dobre diante daquele que é Rei dos Reis, aquele que tem o nome que o Pai o exaltou, para que a glória de Deus Pai seja manifesta. No nome de Jesus nós estamos aqui reunidos. É no nome de Jesus que nós estamos neste evento, e o nome dele merece toda a adoração. Só quantos podem e querem, levantar suas mãos e glorifica o nome daquele que é eterno e que está sobre todo o nome da face da terra. Que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que ele é o Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai. Quantos acreditam que esta palavra é fiel e verdadeira? Diga amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.